O elenco da WWE em 2025 está simplesmente lotado de estrelas. A empresa conta com nomes consagrados como John Cena, Seth Rollins e Becky Lynch, que já estão firmes no topo do card. Mas o interessante é que ainda tem muita gente trilhando esse caminho, evoluindo passo a passo, até chegar ao nível do Main Event. E essa é uma das partes mais legais da luta livre. O público acompanha de perto essa jornada e vê em tempo real quem realmente está melhorando. E em 2025 isso ficou muito mais claro, já que vários lutadores da WWE deram um salto enorme em suas performances, se tornando nomes cada vez mais fortes e ajudando a empresa a crescer ainda mais. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 8 lutadores da WWE que mais evoluíram em 2025. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Dominik Mysterio. Dominik Mysterio é um caso único na luta livre, porque os fãs já acompanharam literalmente toda a sua carreira desde a sua estreia. Poucos têm a chance de debutar direto no main roster da WWE e permanecer por lá, mas esse foi o caminho dele, e desde então Dominik vem evoluindo bastante. Mas em 2025 tem sido simplesmente o ano em que tudo tá se encaixando para ele. Hoje ele acerta cada detalhe no ringue, aquelas coisas pequenas que até grandes lutadores às vezes deixam passar. Por isso, o público presta bastante atenção em tudo que ele faz. A reação dos fãs mostra que Dominik está pouco a pouco se transformando em um nome de nível de main event na WWE. Algo que muita gente no início jamais imaginaria. Raquel Rodrigues. Outra integrante do Judgment Day que vem dando passos muito importantes é a Raquel Rodrigues, que está mostrando uma evolução notável dentro do ringue. Ela é uma das lutadoras mais altas e fortes da divisão feminina, e agora está aprendendo a usar essas características ao seu favor. Essa melhora começou depois que Kevin Nash a criticou por lutar pequeno demais para o porte que ela tem. E ao invés de se irritar e falar alguma besteira nas redes sociais, Raquel Rodrigues absorveu o conselho, trabalhou duro e passou a lutar como uma verdadeira powerhouse. E o resultado é visível. Hoje, ela atua como uma clássica gigante da divisão feminina, e essa mudança vem fazendo toda a diferença. Naomi. Muitos fãs podem ter esquecido da evolução de Naomi, já que ela está fora da televisão por conta da sua gravidez. Mas antes disso, ela viveu um dos melhores anos de toda a sua carreira. Naomi sempre foi uma lutadora bastante talentosa, e já até conquistou o cinturão mundial feminino, mas dessa vez ela mostrou um lado muito mais definido como personagem. Com uma atitude agressiva, ela ajustou totalmente o seu estilo de luta para combinar com a sua fase heel. Além disso, suas promos e carisma dentro desse novo papel foram incríveis, mostrando que Naomi finalmente alcançou o nível que os fãs sempre souberam que ela poderia atingir. Oba Femi. E é isso, gente. Definitivamente eu não me canso de falar de Oba Femi, até porque sua evolução tanto no microfone quanto no ringue e do personagem é bastante perceptível. E todo mundo sabe que o NXT é uma marca de desenvolvimento da WWE, então a ideia é que todo lutador evolua de alguma forma por lá. Mas nem sempre isso acontece, e quando acontece, alguns nomes se destacam muito mais que outros. Em 2025, um dos que mais chamou atenção, pelo menos na minha opinião, foi Oba Femi, que rapidamente está se tornando uma das maiores promessas de toda a empresa. Ele tem tudo que os fãs buscam em um grande lutador, e ver como ele está juntando todas essas peças tem sido um dos pontos altos do NXT. Oba Femi entende perfeitamente o tamanho e a força que ele possui, e sabe como usar isso dentro do ringue. Ainda ele está no começo da sua carreira, mas os sinais já são bastante claros. O futuro dele promete, e promete muito. Jacob Fatu. 2025 tem sido um ano estranho para Jacob Fatu. Ele subiu rapidamente na hierarquia da WWE, impressionando todos com seu estilo atlético, algo impressionante para um lutador do seu tamanho.
seu carisma natural e a aura única que carrega só reforçam a ótima impressão que os fãs tiveram dele e do trabalho que vinha fazendo. Isso rendeu um push imediato, dando a sensação de que Jacob Fatu estava numa rota direta para o Main Event. Mas nos últimos meses, a WWE acabou freando esse embalo, diminuindo seu destaque e, consequentemente, a sua evolução. E é uma verdadeira pena. Ainda assim, nada disso apaga o fato de que ele se adaptou com naturalidade ao papel de superestrela da WWE, mostrando que ele tem tudo para alcançar grandes voos no futuro. Penta! Nem sempre a transição de um lutador vindo de outra empresa para a WWE é tão simples quanto muitos imaginam. O estilo da WWE é bem diferente de companhias como a AEW, e isso ficou bastante claro só de assistir. Porém, com Penta a história é bastante diferente. Ele não teve nenhuma dificuldade em se adaptar na empresa, entregando lutas incríveis e mostrando toda a força do seu personagem para os fãs. Desde a sua chegada, Penta criou uma conexão imediata com o universo da WWE, conquistando o público de cara, e já existem fãs torcendo para vê-lo lutar por cinturões em breve. E o fato de ele ter chegado tão rápido a esse ponto é uma prova do seu talento. Se continuar nesse ritmo, o mexicano tem tudo para ter uma trajetória de muito sucesso dentro da WWE. Lara Valkyria teve um 2025 incrível. Foi promovida ao elenco principal e se tornou instantaneamente uma das principais estrelas do main roster da WWE na divisão feminina. Ela trabalhou bastante duro no ringue, entregando lutas consistentes e de altíssimo nível, fazendo com que os fãs esperassem ansiosos por suas aparições semana após semana. Além disso, ela brilhou no microfone e conseguiu construir uma personagem própria e marcante. Lara Valkyria recebeu uma rivalidade enorme contra Becky Lynch e aproveitou essa oportunidade ao máximo. Com isso, ela provou que está pronta para enfrentar as principais estrelas da divisão feminina. E todos vocês vão concordar comigo que foi um prazer acompanhar essa evolução. Stephanie Vaquer é uma lutadora extremamente talentosa, que não perdeu tempo em construir uma carreira incrível dentro da WWE em tão pouco tempo. Depois de dominar o NXT, ela foi rapidamente promovida ao main roster, e desde então sua evolução não parou. No ringue, ela entrega lutas de altíssimo nível semana após semana, conquistando credibilidade diante dos fãs. Mas o que realmente faz a diferença foi sua personalidade marcante e carisma natural, que dão vida a cada apresentação. Essa conexão com o público elevou ainda mais a sua popularidade, e é justamente por isso que Stephanie Vaquer alcançou tanto sucesso em tão pouco tempo dentro da empresa. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!